Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Amém? Todos acharam? O texto nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém, amados? Podeis assentar. Glória a Deus pela sua palavra. Esse texto nós conhecemos muito bem, essa passagem. Já talvez ouvimos algumas pregações em relação a esse texto. E esse texto ao qual nós lemos, ele está relatado ali no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, ali logo no início. Ele também é relatado em outros evangelhos, no capítulo 4 de Mateus, também no capítulo 1 de Marcos, mas de uma forma mais reduzida. Apenas Lucas ele conta todo o contexto da história a qual está relatado esse texto. E nós vemos aqui que essa história aqui, Jesus ele estava ali como relatado no lago de Genezaré. Nós entendemos que esse lago de Genezaré, o Mar da Galileia, também citado ali em Mateus e Marcos como o Mar da Galileia, tá? É o mesmo lago, só tem uma nomenclatura diferente, assim como também é chamado como Mar de Quinerete, Mar de Tiberíades, e Mar da Galileia, né, devido a Galileia ali, a região onde, na região norte ali de Israel. E o contexto da história qual nós relatamos aqui no texto, nós entendemos que Jesus ele estava ensinando aquela multidão, e a multidão não relata aqui a quantidade de pessoas que estavam ali, mas elas estavam apertando Jesus. Jesus ali estava ali na beira do mar da Galileia, e ele olha ao lado, vê próximo ali 2 barcos. Naquele momento ele vê aqueles 2 barcos, os seus pescadores estavam lavando as redes, pois tinham trabalhado a noite inteira. Jesus ele entra em um dos barcos, o barco ali de Pedro, e ele pede para Pedro levar o barco mais adiante, para que ele pudesse ensinar a multidão. Pedro ele atende a voz de Jesus, ele leva o barco mais para adiante. Jesus ele assentado, ele ensina a multidão, e após ensinar a multidão, Jesus ele olha para Pedro e faz a seguinte proposta, para levar o barco mais adiante, a alto mar, e lançar a rede. Pedro naquele momento ele responde a Jesus, falou assim: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Naquele momento então Pedro leva o barco mais adiante, ele lança a rede ao alto mar, e naquele momento uma grande pesca é realizada. De grande espanto que a quantidade de peixes era tão grande que quase se rompiam a rede. Naquele momento Pedro ele pede para os pescadores do outro barco fossem ali com ele para que ajudasse, né, a
colocar aqueles barcos no peixe, a ponto de encher os 2 barcos de peixe. Diante da grande pesca, Pedro ele fica assustado, ele se rende aos pés do Senhor, e ele diz, abaixado, se prostrando diante de Jesus: afasta-te de mim, pois sou um pecador. Naquele momento, não somente Pedro, mas os outros pescadores ali que estavam ao seu redor, eles ficam espantados diante da pesca. Lembrando que eles ficaram a madrugada inteira ali tentando pegar peixe e não tinham pegado nada. Naquele momento, então, Pedro ele olha para Jesus e diz assim: não temas, Simão, farei de ti pescador de homens. A partir daquele momento, então, Pedro e os outros pescadores que estavam ali no barco, eles levam o barco até a beira ali do Mar da Galileia, eles deixam tudo para trás e seguem a Jesus. Amém? E nós entendemos esse contexto da história, e algo que talvez não é contado, talvez não, né? Lucas ele não relata, Mateus e Marcos ele relata ali que a existência de 4 discípulos ali, Pedro, Tiago, João, que é relatado por Lucas, mas também estava ali André, que era irmão de Pedro, que não é relatado em Lucas, mas ele também estava ali. Nós entendemos que eles tinham uma sociedade ali, eles eram pescadores, essa era a profissão deles, e eles tinham essa sociedade, mas não é o primeiro encontro que eles têm com Jesus. Não é o primeiro encontro que aqueles discípulos eles têm com Jesus, embora Mateus e Marcos seja a primeira citação onde é relatado. Tanto é que em Marcos, no capítulo 1, é relatado esse texto, logo no início. Assim como Mateus, nós vemos ali que Jesus, após ser tentado, ele, logo alguns versículos depois, já é relatado esse texto. Como nós sabemos, João, ele tem alguns outros relatos em relação a Jesus. João, no capítulo 1, como nós sabemos, nós vemos ali a primeira, podemos dizer, a conversão ali. Jesus, ele estava ali andando próximo ao mar, e João Batista, ele testemunha a respeito de Jesus. João Batista era aquele que havia batizado Jesus, e pouco depois ali, alguns dias depois, ele vê ali Jesus andando, e lembrando que André e João, eles eram discípulos de João Batista. Eles aguardavam o Messias, e quando eles veem o testemunho de João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, tanto João como André, eles passam a seguir Jesus, até eles entrarem na casa de Jesus, onde Jesus morava, e conhecerem que realmente aquele Cristo era o Messias. Nós sabemos que na sequência do texto, André ele vai até seu irmão Pedro, e ele relata, fala assim: Pedro, nós encontramos o Messias tão esperado. E esse é o primeiro encontro que aqueles homens têm com Jesus. Pedro, na sequência, ele é levado até Jesus, e nós vemos ali, João ele relata muito mais acontecimentos, que existem algumas histórias que acontecem antes desse texto relatado no capítulo 5 de Lucas. Nós temos alguns exemplos, como Jesus, o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação de água em vinho. Jesus ele limpa o templo, Jesus ele conversa com a mulher samaritana, Jesus ele cura o filho de um oficial do governo, até chegar esse episódio, essa história, a qual foi relatada aqui em Lucas 5. Então nós entendemos que não é o primeiro contato que aqueles homens têm com Jesus. Eles não veem apenas um grande pregador, ensinador, e passam a seguir a Jesus do nada. Eles já conheciam a Jesus. A partir daí, nós vemos em Lucas 5, o texto ao qual nós relatamos, ao qual nós lemos aqui, esse chamado ao ministério. Aqueles homens, Pedro, Tiago, João e André, eles já conheciam Jesus, já sabiam que Jesus era o Messias, mas eles apenas acompanhavam Jesus de alguma forma de longe, porque eles ainda trabalhavam, eles ainda eram pescadores. A partir daquele momento, aqueles homens, eles são chamados ao ministério e começam a andar com Jesus diariamente. Eles deixam tudo para trás e começam a andar com Jesus. Alguns outros episódios acontecem, como a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso, paralítico, Jesus comendo com os pecadores na casa de Mateus, Jesus curando a mão de um homem no sábado, até nós chegarmos em Lucas, no capítulo 6, onde Jesus ele sobe ao monte, ele ora a madrugada inteira. Tinha vários discípulos ali, e ele ora a madrugada inteira a fim de escolher os 12. Jesus ele já sabia quem eram os 12, mas a intenção, o objetivo daquela oração era para que Deus capacitasse aqueles 12 homens que seriam seus discípulos e dariam sequência ao ministério de Jesus.
Jesus ele bem sabia que ele não estaria neste mundo para sempre e que alguém daria sequência a esse ministério. E eram aqueles 12 homens a qual Jesus confiou. Não tinha plano B, e aqueles 12 homens, nós vemos na sequência ali, que eles incendiaram o mundo. E nós entendemos ali que John MacArthur, ele faz essa analogia em relação à conversão, ao chamado ao ministério, essa separação. Conversão, chamado ao ministério e ao chamado ao apostolado, quando são escolhidos ali os 12. Nós entendemos ali, por muitas vezes eu questionei essa afirmação de John MacArthur, porque nós vemos ali Lucas capítulo 22, onde Jesus ele relata em um diálogo ali com Pedro, pouco antes ali de Jesus ser Pedro, na última ceia, enfim, ele relata para Pedro, em sua conversa, dizendo assim: Pedro, Satanás ele quer cirandar, ele quer moer a sua vida, deixa eu ver aqui no versículo 31, quer peneirar como trigo. Jesus então ele relata no versículo 32, eu porém roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A partir desse texto nós entendemos que talvez Pedro ele não era convertido, talvez Pedro apenas caminhava com Jesus, ele venha se converter a Cristo apenas depois que ele tem um encontro ali com Jesus, após Jesus ter ressuscitado. E nós temos várias versões com esse texto, mas uma versão que me chamou a atenção, a versão Almeida atualizada, nova atualizada ali, que diz assim: quando voltar para mim, em vez de te converteres. Olhando no texto no grego ali, a palavra epístrefo quer dizer retornar para ou voltar. E a ideia talvez é que o texto ali inserido, através dessa tradução de Almeida, não seria converter, mas seria retornar para, voltar para mim. Nós vemos na sequência do texto ali que Pedro, após receber essa afirmação de Jesus, Pedro ele se desgasta diante de Jesus, fala assim: Senhor, por ti eu serei preso, eu serei morto, eu vou até o final contigo, é nós. Jesus ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, quando cantar o galo, antes de cantar o galo, você me negará 3 vezes. E nós vemos ali na sequência do texto, nós temos o Getsemane, Jesus ele é preso, e quando Jesus está sendo levado ali, Pedro olhando de longe, algumas pessoas chegam até Jesus e relatam, questionam, falam assim: mas você é um deles. Ele começa a negar Jesus: não sou, não tem nada a ver. Não, mas você fala como um deles. Não, mas eu não tenho nada a ver. E no seu último questionamento, ele fica irado: não sou, não tenho nada a ver. Naquele momento o texto relata que os olhos dele se encontram com o de Jesus, e o galo canta ali, e Pedro ele se entristece, e ele sai de lá chorando amargamente. Nós vemos que depois desse último encontro de olhares que ele tem com Jesus, o próximo encontro vai ser ali já depois de Jesus ter ressuscitado, a qual Pedro está no barco, e Jesus, depois de mandar jogar as redes de novo, novamente, aquela grande pesca, Pedro reconhece que era Jesus e vai ali, e Jesus ele questiona Pedro novamente: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Pedro, tu me amas? Pedro novamente triste: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E talvez nós podemos entender que essa frase, essa afirmação de Jesus para Pedro, quando te converteres, ou seja, quando retornar para mim, quando voltar para mim, seja esse distanciamento, na qual, do momento em que Pedro ele foge ali, antes da morte de Jesus, até o reencontro. Ou podemos também entender que realmente Pedro ele não era convertido. Mas nós vemos essas afirmações em relação a esse texto. E a pergunta que eu faço: quem era Jesus para aqueles homens? Nós precisamos entender que eles deixaram tudo para seguir a Jesus, não porque ele atraía multidões ou porque era um grande pregador ou um grande mestre. É fato que uma pessoa ter uma boa eloquência, pregar bem, ensinar bem, isso atrai pessoas. Isso é um fato. Nós vemos na carta de Paulo, 1 Timóteo capítulo 3, Paulo ele relata várias características que um obreiro precisa ter. Tanto o presbítero como o diácono, nós vemos 16 características ali. E dentre essas características, nós vemos uma ali no versículo 2, seja apto a pregar.
Muito legal, muito bom. Mas as outras 15 características falam muito em relação ao caráter, falam em relação à vida de santidade, que muitas vezes não é observada. Mas nós nos admiramos muito quando a gente vê uma pessoa eloquente, uma pessoa que prega bem, que sabe manusear a palavra, enfim, ensinar, um ótimo ensinador. E aqueles homens, eles não passam a seguir a Jesus, eles não deixam tudo para trás apenas porque Jesus ele era um ótimo pregador, um ótimo ensinador. Eles tinham convicção de quem era aquele homem. Lembrando que no versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, a qual nós lemos, Pedro, quando ele vê aquela grande pesca, a qual enche 2 barcos, ele fica espantado diante do milagre que tinha sido feito. Naquele momento, Pedro ele se rende diante de Jesus e diz assim: afasta-se de mim, pois sou um pobre pecador. Pedro ele não faz apenas uma encenação, né? Deixa eu fazer um showzinho aqui, não. Pedro ele realmente sabia, ele já conhecia Jesus, até porque no capítulo 1 de João havia sido anunciado. André ele chega até diante de Pedro e fala assim: achamos o Messias, que nós estamos esperando, né? Achamos o Messias. E Pedro ele tinha convicção de quem era Jesus. Ele se rende ali porque aqueles homens eles deixam tudo para trás, como eu falei, não porque Jesus ele era um mero pregador, mas porque ele era o Filho de Deus. E esse é o entendimento que muitas vezes nós perdemos em relação a Deus, a quem é Jesus. A W. Tozer, ele faz uma seguinte afirmação em um dos seus livros, O Conhecimento do Santo. Ele diz que a igreja enfraqueceu a ideia da majestade de Deus por algo tão baixo, onde nós deixamos de reverenciar quem realmente Deus é e começamos a tratá-lo como algo tão insignificante. Nós vemos também uma afirmação aqui, com a perda do nosso senso de majestade, veio a perda da reverência religiosa e da consciência da presença divina. Tozer ele faz essa afirmação, Tozer, escritor britânico, ele faz essa afirmação no ano de 1961. Ele veio a falecer em 1963. Talvez se ele observasse, né, as nossas igrejas, talvez, hoje, né, como tem andado ali, talvez ele ficaria mais espantado ainda. Porque o fato é que nós perdemos talvez a identidade, perdemos a dimensão do que, a ideia de quem realmente é Deus, a majestade de Deus. E isso é relatado, nós vemos nas nossas músicas que nós cantamos, não generalizando, mas nós vemos ali talvez músicas tratando Deus ali como alguém tão pequeno, sendo que Deus é alguém tão supremo, tão majestoso. E nós perdemos essa identidade de quem realmente é Deus. Muitas vezes nós pensamos que Deus, né, algumas pessoas diante de pregações, que Deus é como se fosse o gênio da lâmpada mágica, onde a gente abre a Bíblia aqui, esfrega aqui, faz 3 pedidos, como se fosse alguém que tivesse aqui a nossa prontidão para nos atender. Fala, o que você quer, meu filho? Mas não, nós precisamos entender quem realmente é Deus em nossas vidas, que nós somos totalmente dependentes dele, sem ele nós não somos nada. A razão de nós estarmos aqui é porque um dia Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Irmãos, se nós estamos aqui, cantamos, pregamos, fazemos qualquer coisa nesse culto, é por causa de Cristo, o Senhor, que morreu pelos nossos pecados. Cristo é a razão de estarmos aqui. E nós não podemos perder o nosso senso de identidade de quem realmente é Deus. E como é maravilhoso quando nós resgatamos, e assim, sem preciosismo, né, mas canções que relatam, pregações que relatam a grandeza de Deus. Isso é maravilhoso, nós não podemos perder esse senso da identidade de quem é Deus. Ray Comfort, um evangelista, ele relata que hoje a grande quantidade de desviados que existe nos Estados Unidos é devido ao falso evangelho que é pregado, um evangelho barato. Não sei como que é, eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti esse vídeo dele relatando, mas é como se fosse tipo assim, cara, você está meio mal ali, cara, eu conheço um cara legal que pode ajudar, esse cara é Jesus, amém, você quer aceitar Jesus? Amém, amém, pronto. Passa 2 semanas, o cara volta para a vida normal ali e tal, por causa do erro de evangelistas de apresentar um falso Cristo, e esse não é o Cristo a qual, né, nós servimos. Jesus ele não é um cara legal que veio aqui para transformar o mundo. Jesus ele é o Filho de Deus, a qual deixou a sua glória para morrer pelos nossos pecados. E nós vemos o entendimento que aqueles homens tinham em relação a Jesus. André, só relembrando, João 1, versículo 40, capítulo 1, versículo 40 e 41.
Ele diz aqui o texto: era André, irmão de Simão, Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Versículo 41. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que é traduzido o Cristo. Esse era o entendimento que André tinha em relação a Jesus. Nós vemos Pedro também relatando aqui em Mateus capítulo 16, versículo 16. O texto relata que Jesus ele pergunta para os seus discípulos: quem que vocês dizem que eu, quem que o pessoal, o povo diz que eu sou? Alguns dizem, dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é João Batista ou um dos profetas. Jesus ele olha para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento, Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nós vemos também outro texto de Pedro, em João capítulo 6, versículo 68. Jesus ele tinha, no início ali do texto, ele tinha realizado o milagre ali da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Pedro ele tinha andado sobre as águas na sequência, e no outro dia, ali, na madrugada ali na virada de noite, no outro dia chega aquela multidão ali que tinha participado do milagre dos 5 pães e 2 peixes. Já chegam ali e falam assim: poxa, Jesus multiplicou ontem e vai multiplicar hoje de novo. Os caras já chegam de Itapuera já para levar para casa já. E acontece que Jesus ele exorta o pessoal, fala assim: gente, eu sou o pão da vida, vocês não estão entendendo. Esse pão que vocês estão comendo vai perecer, vocês vão ter necessidade, mas eu sou o pão que desceu do céu. Moisés ele tem o pão do céu, mas não, eu sou o pão do céu. E a partir daquelas palavras duras que Jesus ele prega para a multidão, o pessoal começa a ir embora. Jesus ele olha para os discípulos e fala assim: ó, se vocês quiserem ir embora, podem ir. Naquele momento Pedro ele faz a seguinte afirmação, respondendo-lhe pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E esse entendimento que Pedro também tinha em relação a Jesus: não, o Senhor não é um mero pregador, mas tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nós vemos também João em suas afirmações. João ele escreveu ali o Evangelho de João, e logo no seu primeiro versículo do capítulo 1 ali, ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O entendimento que João ele tem em relação a esse texto, ele volta ali talvez em Gênesis 1, 27, quando o texto relata ali: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aquele verbo ali, façamos, no plural, quer dizer que não estava apenas Deus ali, o Pai. Estava ali a Trindade, ali criando o homem, ali pegando do pó da terra e formando. O próprio Cristo estava ali na criação de Adão, do homem. E João ele faz essa revelação: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Antes do homem existir, Cristo já existia. Nós vemos também em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 2, João ele escreve no início da sua primeira carta ali, a igreja ali, os irmãos estavam, alguns desanimados, alguns outros estavam se distanciando do evangelho devido a falsos ensinos, devido aos falsos mestres que havia ali. E João, diante de uma palavra de exortação para trazer de volta aqueles cristãos, ele relata no início da sua carta, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E esse entendimento que João tem, João ele relata assim: gente, nós vimos ele, nós ouvimos ele, nós tocamos ele, nós vimos ele operando milagres. Esse realmente é o Filho do Deus vivo, a qual se manifestou nesse mundo. E esse é o entendimento que João tinha. João também escreve a carta, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, logo no início do livro, ele relata: eu sou o Alfa, inspirado pelo Espírito Santo, uma frase de Jesus: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. E esse é o entendimento que aqueles homens tinham em relação a Jesus. Eles não deixam tudo para trás. Aqueles homens eles entendiam que o Cristo, Filho de Deus, o Messias, aguardado, estava diante deles. Estava em pleno barco ali juntamente com eles, e faz essa proposta: farei de vocês pescadores de homens. E esse entendimento ele tem muita importância na decisão que eles tomaram. Como eu falei, Cristo ele não era apenas um homem, um profeta, alguém, um eloquente, não, né? Um pregador, não. Era o próprio Filho de Deus que estava diante deles. E nós vemos aqui o convite de Jesus que é feito àqueles homens. Marcos
capítulo 1, versículo 17, a qual eu citei. Esse texto ele é paralelo, ele não relata o contexto ali na qual é citado, da história do barco, enfim, mas é relatado o convite que é feito para aqueles homens, a qual diz assim: e Jesus disse-lhe: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E nós vemos esse convite que Jesus faz para os discípulos, para Pedro, Tiago, João e André: vinde após mim. E nós vemos que esse convite é feito para cada um de nós, não foi feito apenas para aqueles homens. Nós vemos Lucas capítulo 9, versículo 23, a qual diz que, e dizia a todos Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós vemos Mateus 16, 24, o mesmo texto, dizendo: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós entendemos que os dois convites sugerem renúncia, tanto o convite que foi feito para os discípulos, para aqueles pescadores, como o convite que é feito para cada um de nós. Se alguém, nós entendemos que o se é condicional, eu quero, amém. E nós vemos que existe uma condição: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esse é o convite do Evangelho. O Evangelho ele sugere renúncia. Muitas vezes nós não entendemos, às vezes as pessoas vêm para o Evangelho pensando, né, diante da teologia da prosperidade, em enriquecer, gente, não tem nada a ver, né? Não que a gente não possa, não que Deus não possa nos abençoar, mas essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho, a proposta principal é resgatar os perdidos, e essa é a proposta, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui reunidos, para adorar ao único que é digno de toda adoração e resgatarmos os perdidos lá fora. Esse é o nosso objetivo, irmãos. E o que aqueles homens viveram com Cristo? Como eu falei, aqueles homens eles deixaram tudo para trás, eles começaram a seguir a Jesus. E o que aqueles homens eles viveram com Cristo? Quais foram as experiências que eles tiveram? Só relembrando, André, nós não temos muita informação dele nos evangelhos. Nós temos esse relato em João 1, a qual ele conhece. Ele é um dos primeiros a conhecer Jesus, juntamente com João. Ele é quem leva Pedro até Jesus. E nós vemos também uma outra participação de André em João, no capítulo 6, a qual eu citei. Jesus ele pregando para a multidão, ele sente compaixão da multidão. E ele pregando para a multidão, e o texto relata que começa a entardecer. E os discípulos falam assim: manda a galera ir embora, que está ficando tarde, manda ir para o vilarejo ali, arrumar comida. E Jesus ele faz a seguinte proposta, né? Fala assim: vocês alimentarão a multidão. Filipe ele fica indignado, fala assim: mas nós temos apenas 200 dinheiros aqui, o que a gente vai fazer com isso? Naquele momento, o texto relata que André, ele, talvez diante daquela multidão, 5.000 homens ali, além de mulheres e crianças, André talvez ele sai caminhando ali no meio, ele encontra um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. André ele leva aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes até Jesus, e Jesus ele realiza um grande milagre, a qual alimenta aqueles 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E nós vemos a coparticipação de André diante daquele milagre. André ele poderia ter ficado de braços cruzados ali, mas André ele foi usado por Deus para a realização, né, cooperando com um milagre. Nós vemos também João, ele depois de Paulo, foi o maior escritor do Novo Testamento. Lembrando que João ele escreve o Evangelho, ele escreve 3 cartas, além de escrever o livro de Apocalipse. E nós vemos, João ele era alguém que andava muito com Pedro. Em Atos 3, a qual é relatado, nós vemos ali que Pedro e João, eles estavam indo ao templo orar, eles encontram ali um homem coxo desde nascença. Capítulo 4 relata ali que ele já tinha uns 42 anos. E Pedro e João, eles olham para aquele homem, né, um texto muito conhecido, já citei várias vezes, e eles dizem, né, aquele homem ficava ali todos os dias com o objetivo de conseguir arrecadar esmolas, né, enfim. E Pedro e João, eles olham para aquele homem e falam assim: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o milagre é realizado, todo mundo fica alvoroçado, fala assim: gente, faz 40 anos que a gente vê esse homem sendo colocado aqui, ele é coxo aqui, e poxa, o que aconteceu? No capítulo 4, Pedro e João, eles relatam, eles dão glória a Deus, glória a Cristo. Ele fala assim: sabe o Cristo que vocês crucificaram? Foi o Cristo que operou esse milagre, eles não têm glória nenhuma para eles.
E nós vemos ali João sendo coparticipante de alguns milagres, mas talvez um dos maiores ali, daqueles homens ali que teve maior relevância entre milagres que são realizados ali, foi Pedro. Pedro, na qual nós citamos aqui no Atos 3, no milagre da cura daquele coxo. Nós vemos ali também Pedro, em Atos 2, a descida do Espírito Santo, quando a multidão ali começava a questionar, né, porque eles estavam falando outras línguas, que eles estavam bêbados e tal. Pedro, ele prega para aquela multidão, e aquela multidão ali, 3.000 almas se convertem a Cristo. Imagina você pregar e 3.000 almas se converterem ao Evangelho. Né, os pregadores que tem aqui, gente, que maravilhoso, né, você ter essa oportunidade de você, esse privilégio, né, de participar da obra de Deus, do reino de Deus, e pessoas serem alcançadas através da sua vida. E nós vemos Pedro diante dessa disposição. Nós vemos aqui também Pedro, no capítulo 9 de Atos, onde Pedro ele é levado até a casa de Enéas. Enéas estava enfermo, já fazia 8 anos, estava de cama. Pedro ele chega ali, ele ora para Enéas, no versículo 34 do capítulo 9 diz assim: e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E aquele homem ele se levanta, e nós vemos ali a operação, Pedro sendo usado para operar milagres em nome de Jesus. Na sequência desse texto, logo nos versículos seguintes, nós vemos ali uma jovem, Dorcas, chamada de Tábita. É uma jovem ali que ela ofertava muito na casa do Senhor, fazia várias coisas ali, várias obras. Ela vem adoecer e vem a falecer. Naquele momento, as viúvas elas se entristecem ali, porque era uma menina usada por Deus. E Pedro, que estava na cidade próxima ali, ele é chamado até aquele local. E aquela menina é colocada ali no cenáculo ali da cidade. E no versículo 40, diz assim: mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Uma menina que tinha morrido, que já tinha falecido, enfim, ela ressuscita. E nós vemos Pedro operando milagres, e pela autoridade de Cristo, eles pregaram, curaram e expulsaram demônios, viveram experiências sobrenaturais. Nós vemos Atos capítulo 5, versículo 12 ao 16. O texto diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados em nome de Jesus. E nós vemos aqueles discípulos, aqueles homens operando milagres, sendo usados, e o reino avançando, o evangelho sendo pregado. Aqueles homens que deixaram tudo para seguir a Jesus. Nós vemos ali no versículo 15 que a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Eles colocavam ali os enfermos ali, próximos ali à rua, para que ao menos a sombra de Pedro passasse e a sombra de Pedro o curasse. E quando nós relatamos isso nos evangelhos, parece, nossa, né, eles foram homens diferentes. Eu me lembro uma história, Charles Finney, um advogado americano, ele se converte ao evangelho diante de um desejo de viver algo a mais. Ele se converte a Cristo e ele passa a ter uma vida tão constante de oração, de busca, de intensidade no evangelho. A história relata que um dia ele prega numa escola, antigamente isso foi no século XIX, início ali de 1800 e pouco. Ele prega numa escola e um culto ali que chega no outro dia, as pessoas da cidade comentavam sobre aquele culto, como tinha sido bênção, como Deus tinha operado naquele culto. E é relatada a história que
numa firma ali que trabalhava com tecidos. Aquele homem, Charles Finney, que tinha pregado no dia anterior na escola, foi pregado ali na escola porque era um lugar ali que cabia mais pessoas, né? Geralmente acontecia isso. E aquele homem, Charles Finney, ele entra ali naquele local, naquela fábrica ali de tecidos. E naquele momento a presença de Deus ela é tão intensa naquele lugar que os homens que estavam trabalhando ali, eles se sentem tão constrangidos diante do seu pecado que eles começam a chorar, eles começam a clamar por misericórdia. O texto relata ali, a história relata que existia duas meninas ali, uma cai no chão ali e começa a pedir perdão pelos seus pecados. E diante da presença de um homem cheio de Deus, o diretor ali daquela fábrica, o gerente ali, ele interrompe as atividades e diz aquelas pessoas assim: vão cuidar da salvação de vocês, deixa o serviço para trás. E aquele homem intenso que buscava a Deus, vive experiências. Há pouco tempo atrás, chega 200 anos atrás, aquele homem ele vivia tão intensamente o evangelho que a história relata que chega um momento que ele já nem sente mais prazer em ser um advogado. Diante de tanto, né, que ele amava ser usado por Deus e se desgastar no evangelho. Nós vemos também alguns outros testemunhos que John Wesley. Quantos conhecem a história de John Wesley? Amém, alguns aqui. Quantos já me ouviram falar de John Wesley? Os jovens, acho que a maioria. Mas enfim, né, eu gosto muito ali de John Wesley, o grande avivamento ali do século XVII, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, John T. Edwards ali, eu amo demais a vida deles. E não somente desse avivamento, né, nós temos ali o avivamento do País de Gales, 1904, 1906 ali da Rua Azusa ali, William Seymour, né, a qual originou-se a Assembleia de Deus. E nós temos outros avivamentos ali que eu amo, né, ler as histórias ali, aquilo que inflama meu coração. Mas enfim, eu tenho um grande carinho ali pelo despertamento ali do século XVII, século XVIII, perdão. E é interessante, né, eu sempre falo de John Wesley, mas eu acho interessante que os pais de John Wesley, pastor Samuel Wesley, Suzanne Wesley, eles eram homens, né, era um casal ali cheio de Deus. Pra vocês terem uma ideia, aquele casal, eles têm, John Wesley é o 15º filho, de 19 que eles tiveram. Talvez a gente ache um absurdo hoje, né? Talvez se fosse no dia de hoje, talvez John Wesley nunca teria nascido. Charles Wesley, seu irmão, grande compositor, foi o 18º filho. E é interessante que, né, diante da concepção, até esses dias, no culto da família, um casal, não sei se está aqui, mas também não vou relatar, mas um casal ele faz, né, geralmente abre o culto da família ali, traz uma palavra, e um casal naquele culto ele trouxe uma palavra sobre essa questão da família, natalidade e outras coisas. Naquele momento eu lembro que o pastor Jontas, ele pegou o microfone logo depois e ficou feliz, né, pelo entendimento que aqueles irmãos tinham, pela palavra ministrada. Eu também me alegrei, porque na verdade assim, não são todos os irmãos ali que às vezes têm esse pensamento, mas ao mesmo tempo a gente se entristece, porque, poxa, nós estamos na igreja, né, a palavra de Deus sendo pregada e a gente, né, fica nessa luta, será que pode falar, será que não pode falar? Eu me lembro que, né, nós parabenizamos, mas existe um receio de nós falarmos, de nós pregarmos a palavra de Deus, falarmos sobre a ideia da família cristã e outras coisas. Nós temos esse receio. Eu me lembro uma vez sendo questionado, a gente estava num debate ali com algumas pessoas, e me questionaram, eu falei assim: Alexandre, você é muito conservador. Eu falei assim, né, cara, o que eu estou falando aqui, né, eu me baseio em Gênesis, me baseio nas palavras de Jesus, me baseio nas palavras de Paulo, não são achismos meus. Né? Então, eu relatei ali os textos, falei assim: agora, se você tiver algo, né, para defender o seu pensamento em relação à família, traz para mim, não tem problema nenhum de mudar de ideia, né? Sou tranquilo em relação a isso. Enfim, estou até hoje esperando ali, mas essa é a ideia. Hoje nós vemos a sociedade, ela tem desconstruído o ideal de família, de casamento, de filhos. Minha sobrinha, umas 2 semanas atrás, eu fui na casa dela, ela falou assim: tio, tenho que ler um livro, na verdade, para apresentar um trabalho na escola. E ela começou a relatar o que era o livro ali, um livro que desconstruía a família, que desconstruía o casamento, que desconstruía os filhos, enfim. E eu fiquei horrorizado, eu falei assim: nossa, meu Deus, né? Tá sendo, tipo assim, os nossos adolescentes estão sendo doutrinados, e não só apenas na faculdade, mas dentro da escola, no ensino médio, né? E tinha que fazer, se não fizesse a recuperação, tinha que fazer sobre o trabalho sobre aquele livro. Então, de qualquer maneira, tinha que ler. Graças a Deus ela tinha entendimento, ela falou assim, eu não lembro a palavra que ela utilizou, mas ela disse na sequência, falou assim: é uma verdadeira lavagem cerebral. E é isso que tem acontecido com os nossos jovens adolescentes.
né? Eles acatam tudo, isso tem sido pregado, tem sido doutrinados ali, só abrindo um parênteses, tá, gente? Eles têm sido doutrinados nas escolas, mas quando nós chegamos aqui na igreja, as pessoas se ofendem. Quando a palavra do Senhor ela é pregada, as pessoas se ofendem, porque nós aceitamos tudo que é pregado lá fora, mas quando a palavra de Deus ela é pregada aqui dentro, nós nos ofendemos. Ah, mas essa palavra é muito dura. Eu acho interessante, Colossenses capítulo 2, versículo 8, Colossenses 2 diz assim, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo aos rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Irmãos, nós precisamos ter esse cuidado. O que é que tem nos guiado? Os pensamentos lá de fora, as vãs filosofias, ou a palavra de Deus é o que tem nos guiado, irmãos? Irmãos, essa é a palavra de Deus. Ah, Alexandre, mas você leva muito a sério o evangelho. Leonard Ravenhill, ele foi um grande pregador, escritor na verdade, morreu em 1994. Ele levava o evangelho tão a sério, uma vez alguns pastores questionaram a ele. Falaram assim: Leonardo, você leva o evangelho muito a sério. Ele respondeu aqueles pastores, falou assim: eu não acredito que quando eu chegar diante de Deus, Deus vai olhar para mim e falar assim: Leonardo, você me levou muito a sério. Irmãos, a palavra de Deus, ela é séria. É a palavra inspirada pelo Espírito Santo. É o que Deus deixou para nós. É essa a base da nossa vida, não vãs filosofias. E quando nós pregamos aqui, o que acontece? As pessoas deixam de vir nos cultos, porque está pregando isso, porque está falando. Mas nas escolas a gente deixa os nossos filhos ir. Essa semana eu conversava com um irmão, não sei se ele está aqui, mas ele relatava, falei assim: Alexandre, comecei a fazer faculdade, pai de um adolescente. Eu comecei a fazer faculdade de educação física. Ele relatando, falou assim: mas chegou um momento ali que não tinha como, porque era muita doutrinação, eles diminuíam Deus, e chegou um momento que assim, o Espírito Santo tocava no meu coração e não estava me fazendo bem. O que eu fiz? Eu deixei a faculdade. Não estou falando para vocês deixarem a faculdade, mas a gente precisa ter esse entendimento, que a palavra de Deus ela é superior a qualquer ensino que a gente possa ter. É o que nos traz a salvação, a palavra viva. É o que Pedro diz. E nós precisamos ter esse entendimento. O evangelho ele precisa ser levado a sério. Nós precisamos resgatar os valores da família, irmãos. Me lembro uma vez, deixa eu ver aqui para correr, estou finalizando já, irmãos. Me lembro, né, em relação à família, uma vez uma jovem americana, acho que ela estava no congresso, e ela relatando, eu falei assim: eu desisti da minha carreira porque eu decidi ser mãe e ser uma esposa, tal. Naquele momento eu não sei se a pessoa ali era um juiz ou um político ali. Ele corta ela e fala assim: como assim você abandonou sua carreira? Ser mãe, ser esposa é uma carreira. Você está educando os futuros filhos de Deus, os futuros patriotas dessa nação. Existe uma grande responsabilidade sobre a sua vida. Eu me lembro um outro relato também, um jogador de basquete, brasileiro até, ali ele jogava no time da Lituânia, jogador Augusto Lima, jogou pela seleção brasileira até. Em 2019, o time que ele jogava chega nos playoffs ali do campeonato, e diante do nascimento do seu filho, ele pede liberação para o treinador ali, e o treinador libera ele para que ele viesse acompanhar o nascimento do seu filho. Naquele momento, diante de uma coletiva, o treinador é questionado: o que você tem a dizer do Augusto Lima? Eu liberei ele para acompanhar o nascimento. Sim, mas e o time? Aí ele entendeu a questão ali, o questionamento ali daqueles repórteres, e falou assim: Augusto Lima está numa outra dimensão. Augusto Lima ele é pai agora, você não está entendendo. O repórter ele continua questionando, fala assim: mas e o time? Aí ele pergunta assim: você é pai? Não. Você tem filho? Não. Fala assim: o que é importante? O time, o campeonato, a torcida nem veio aqui no estádio, no ginásio aqui ver. Fala assim: agora o dia que você for pai, você vai entender o que é realmente a importância. Nem um time de basquete, um campeonato, um trabalho, um ministério, nada pode ser mais importante do que nós praticarmos, exercermos a nossa paternidade diante dos nossos filhos. O futuro da nação, amados. Nós precisamos ter esse cuidado em nome de Jesus. Nós precisamos ter esse cuidado. E só voltando ali a história agora, retornando, a história ali de John Wesley. John Wesley, né, como eu falei ali, Samuel Wesley e Susana Wesley ali, eles cuidaram, para vocês terem uma ideia, diante dos 19 filhos lá que ela tinha, ela passava 1 hora por semana com cada um dos seus filhos, educando, ensinando a palavra de Deus, educando eles. E John Wesley, quem foi John Wesley?
John Wesley, o grande avivamento que teve ali na Inglaterra, que teve nos Estados Unidos. A história relata que, certa vez, John Wesley ele vai para a Geórgia, juntamente com Jonathan Edwards, que era americano, e ele prega ali, e a história relata que bares se fecham ali diante do impacto ali que aqueles homens, que o evangelho traz para aquele estado ali nos Estados Unidos, e um homem que se dedicou a Deus, que se dedicou ao evangelho. Irmãos, esse é o poder de transformação do evangelho, quando nós renunciamos a nossa vida para viver o que realmente Cristo quer para nós. E qual que é a dificuldade que nós temos em deixar tudo? Nós estamos tão apegados a este mundo. Talvez essa seja a maior realidade. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 30, relata sobre o jovem rico. Nós sabemos, conhecemos essa história, a qual um jovem rico chega diante de Jesus e faz o seguinte questionamento: Senhor, Jesus, mestre, né, bom mestre, o que eu farei eu para herdar a vida eterna? Jesus então fala assim, faz isso, faz aquilo. Não, já tenho feito isso desde a minha mocidade, desde que eu era pequeno, enfim. Jesus então questiona, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Naquele momento, aquele jovem, ele se entristece, ele deixa Jesus triste, porque o coração dele estava nas riquezas. É a pergunta que eu faço para nós, para cada um de nós: onde está o nosso coração? Onde nosso coração está inserido? Está nas riquezas, no trabalho, no ministério? O que tem sido mais importante para nós nesse mundo do que a presença do Senhor, do que viver aquilo que realmente Deus tem para nós? Nós queremos muitas vezes estar no controle de tudo. Nós cantamos aqui, tem até aquela música lá: minha vida dou a ti, o Senhor, rendida a ti estou, e para sempre cantarei, faz em mim o teu querer. E nós cantamos isso, adoramos, levantamos a mão, na ideia, né, na intenção de que Deus esteja no controle da nossa vida. Mas o que nós fazemos muitas vezes é usar Deus para fazer a nossa vontade. A nossa oração, a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o que nós fazemos é usar Deus para que as nossas vontades sejam feitas. E essa é a verdade. Muitas vezes nós estamos tão distantes, tão presos ao nosso achismo, nosso ego. Estamos tão cheios de nós mesmos. Mas a realidade é que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós cantamos aqui, né? Enche-me, Senhor, enche-me até transbordar. Mas, irmãos, nós estamos tão cheios de nós que não tem espaço para Cristo, para Deus fazer alguma coisa em nossas vidas. Nós cantamos aqui, mas nós estamos tão cheios de nós, como esse copo d'água aqui, a qual eu não bebi ainda, está cheio aqui. Se eu colocar um pouco mais de água aqui vai transbordar, mas assim, está tão cheio aqui. Mas a partir do momento em que eu entendo, eu começo a me esvaziar de mim, eu começo a me derramar na presença. Eu vou derramar aqui, depois eu limpo, tá, pastor? Eu começo a me derramar, não vou derramar tudo aqui. Eu começo a me esvaziar de mim. Nesse momento, Deus, Ele começa a nos encher. O irmão já vai limpar, já, amém. Eu começo a me esvaziar de mim e começo a ter lugar para Deus operar em minha vida. E essa é a verdade, irmãos. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Aqueles homens, já estou terminando já. E nós precisamos entender que coisas maiores não acontecem quando nós sonhamos coisas grandes. Coisas maiores não acontecem quando nós projetamos projetos, enfim, planos. Não. Coisas maiores em nossa vida acontecem quando nós renunciamos. E esse é o Evangelho. Irmãos, fiquem em pé. Nós já estamos, quero chamar aqui o Ministério de Louvor. O texto ao qual nós lemos sobre Pedro, Tiago, João e André, nós lembramos o final, o desfecho daquela história, a qual aqueles homens, eles deixam tudo para trás para seguir a Jesus. Aqueles homens, talvez eles poderiam ter renunciado ao convite de Jesus. Quando Jesus fez a oferta, né? Vem, sejam meus seguidores, farei de vocês pescadores de homens. Talvez Pedro poderia ter olhado para Jesus e falado assim: não, obrigado, Senhor. Nós temos aqui o nosso emprego, nossa função, nós temos aqui o nosso barco. Eles poderiam ter renunciado àquela proposta de Jesus e ter seguido a vida, os seus sonhos. Talvez os sonhos daqueles homens era ter uma grande companhia de pesca.
Talvez com aquela grande pesca que eles tiveram, eles poderiam ter pego toda aquela pesca, vendido aqueles peixes, feito dinheiro, comprado outros barcos, contratado novos pescadores, aberto, né, uma multinacional de pescas e ser conhecidos ali por toda a região ali como uma grande companhia de pesca. Mas, irmãos, hoje, 2000 anos depois, talvez nós saberíamos quem foi Pedro, Tiago, João e André. Talvez Flávio José ia comentar que havia uma grande companhia de pesca na época, grandes pescadores, mas talvez seria o máximo que nós saberíamos desses homens. Mas aqueles homens, ao contrário do que talvez nós faríamos diante dessa proposta de Jesus, eles deixam tudo para trás e começam a seguir a Jesus, para viver o sobrenatural, para viver uma vida diferente na presença de Deus. E essa é a proposta do Evangelho. Irmãos, eu não sei vocês, mas Deus, Ele tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. E a pergunta que eu faço para vocês: quantos aqui querem viver grandes coisas nas mãos de Deus? Amém? Quantos aqui podem levantar as suas mãos? Se você quer, eu tenho esse desejo de viver grandes coisas nas mãos de Deus. Isso vai diante de uma decisão que nós precisamos ter em nossas vidas, de deixar de viver os nossos sonhos, os nossos planos e viver a vontade de Deus. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E não existe nada, ninguém melhor do que sabe o que é melhor para nós do que Deus. Irmãos, o convite que foi feito para aqueles homens, talvez foi algo mais complexo, a qual eles tiveram que deixar tudo para trás, deixar o barco, deixar aquela grande pesca, deixar a sua família. A gente vê Tiago e João, eles deixam seu pai para trás, eles começam a seguir a Jesus. E o convite que eu quero fazer para vocês nessa noite é apenas, você que levantou a mão, se você quiser, é apenas deixar o seu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Você que entendeu essa mensagem, você que quer ser usado por Deus, quer fazer grandes coisas pelo Evangelho, eu quero te convidar a vir aqui na frente para orarmos juntos. Irmãos, esse é o Evangelho a qual Deus nos chamou. O chamado que Deus colocou em nossas mãos, a missão que Deus colocou em nossas mãos, de nós irmos pregarmos o Evangelho, sermos testemunhas. Talvez para Pedro, Tiago, João e André aquilo foi algo difícil, deixar tudo para trás. O convite que eu faço para vocês é apenas deixar o seu lugar para vir aqui à frente, sem emocionalismo, mas nós entendemos que isso é muito importante, onde nós deixamos o nosso ego de lado, onde nós deixamos o nosso eu de lado, aquela vergonha de ser exposto, para viver realmente o que Deus quer para nós, viver o sobrenatural. E nós nos colocamos na presença de Deus. Invisível.
Feche seus olhos, vamos estar orando. Você que ficou no seu lugar, estenda suas mãos aqui. Nós iremos clamar. Nós cremos que Deus fará grandes coisas neste lugar. Nós cremos que Deus usará não somente os nossos jovens, adolescentes, como cada irmão aqui, para fazermos a diferença onde nós estivermos, para sermos usados por Deus e cumprirmos o ID. Que a nossa vida seja relevante aqui. Que durante o curto período que nós estamos aqui nesse mundo, que nós possamos ser usados por Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na sua presença, Deus. Nós clamamos a Ti, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos na sua casa, Senhor, de estarmos nesse culto, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que nós temos, Senhor, por ouvir a Tua palavra, Senhor, que ministrou aos nossos corações. Neste momento nós clamamos a Ti, Senhor, por cada vida, Senhor, que deu esse passo para estar aqui na frente, Senhor, que deixou o seu lugar, ó Pai, para estar aqui na frente, Deus, fazendo esse compromisso contigo, Senhor. Assim como Pedro, Tiago, João, André e tantos homens, Senhor, que deixaram a sua vida de lado para viver, Senhor, por algo a mais, por algo que realmente vale a pena, Senhor, pelo Evangelho, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use os Teus filhos, ó Pai querido, que o Senhor os capacite, Senhor, onde eles estiverem, Senhor. Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça, Pai, a nossa fé, Pai querido, e que o Senhor, Deus, nos use, Pai querido, onde quer que nós estivermos, Senhor, seja na escola, seja no trabalho, na faculdade, Pai querido, dentro do nosso lar, na sociedade, Deus, que nós possamos, Deus, fazer a diferença, Senhor, e testemunhar o Seu amor, Deus, a Sua glória, Deus, que através das vidas dos Seus filhos, ó Deus, Pai querido, nós clamamos a Ti, Senhor, que as pessoas, Deus, possam reconhecer que Tu és o Senhor, Deus. Pai, esse é o objetivo ao qual nós nos desgastamos pelo Evangelho, Deus. Pai, não é por nós, ó Pai querido, não é pelos nossos nomes, Senhor, mas é para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. E nós clamamos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo guie, direcione e fortaleça a fé dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Use o Senhor como o Senhor bem entender, ó Pai querido. Neste momento eles fazem, Senhor, esse compromisso contigo, Pai, de serem usados por Ti, Senhor, de terem uma vida diferente, Senhor, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento contigo, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Faça o Seu querer, Senhor, na vida de cada um dos Seus filhos, Deus. Que o Senhor cumpra o chamado a qual o Senhor designou, Senhor, para cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que eles façam a diferença onde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.